Olá, meu nome é Alexandra Conceição e eu irei apresentar o trabalho Ação do ácido 5-aminolevulínico sobre o crescimento e metabolismo do carbono em plantas jovens de jatobá submetidas a diferentes doses de cádmio. A contaminação por metais pesados é um tema cada vez mais recorrente à nossa atualidade. E entre os metais mais estudados está o cádmio. O cádmio ele não é encontrado puro na natureza, porém com a ação antrópica, a contaminação por ele tem sido cada vez mais comum. Tem dois métodos para mitigar esse tipo de estresse: a fitorremediação, que inclusive a planta que nós vamos estudar, que é o jatobá, ele está entre as plantas com potencial fitorremediador, e a atenuação através de substâncias, por exemplo, como o ALA, que nós vamos estudar, que ele está envolvido diretamente na fotossíntese da planta. O objetivo do trabalho é avaliar o potencial do ALA na atenuação de estresse por cádmio no metabolismo bioquímico e no crescimento das mudas de jatobá. Material e métodos. Foi utilizado elemento inteiramente casualizado, esquema fatorial 3x2, 6 tratamentos, 3 doses de cloreto de cádmio e 2 de ALA, 5 repetições totalizando 30 plantas. Agora vamos aos resultados e discussões. Como se pode observar, não houve diferenciação significativa das plantas controle quando comparadas com as plantas que estão com as dosagens de metal. E o mesmo pode-se falar das plantas apenas com a dosagem de ALA, como se pode observar na tabela, assim como as plantas apenas com metal, as plantas apenas com 100 mg de ALA, também não houve diferença significativa entre elas. A diferenciação só ocorreu quando a gente comparou as plantas que estavam com 100 mg de ALA com as plantas que estavam com ambos os tratamentos, o ALA e as dosagens de metal. As plantas que foram mais afetadas foram as plantas que estavam com 100 mg de ALA e a maior dosagem do metal, 30 mg. Como se pode observar, houve uma diferença significativa no número de folhas, uma diminuição. Média de carboidratos solúveis totais na folha. Como se pode observar, não houve uma diferenciação significativa entre as plantas apenas com metal, e a mesma coisa ocorreu com as plantas apenas com ALA. Porém, quando entrou a interação dos 15 mg de cádmio com 100 mg de ALA, houve um aumento na quantidade de carboidratos solúveis totais da folha. A mesma coisa que vocês podem observar, também houve um aumento, mas aí quando o ALA teve contato com uns 30 mg de metal, dosagem maior, aí houve uma diminuição novamente. Já nas raízes, em relação às plantas controle e as plantas com uns 15 gramas de metal, houve um aumento, como vocês podem observar, marcado de verde, mas logo em seguida houve uma diminuição da quantidade de carboidratos solúveis nas raízes novamente, com a maior dosagem de metal. Das plantas controle para a diferença com as plantas com ALA, como vocês podem observar, houve um aumento. Isso pode ser dado pois o ALA ele é benéfico para a planta, ele ajuda no metabolismo bioquímico e fisiológico. Então, ele auxilia no crescimento, no aumento do número de folhas, aumento de taxas fotossintéticas, que pode ter contribuído para aumentar a quantidade de carboidratos solúveis nas raízes. Mas, com a interação com o ALA, houve uma diminuição. Como vocês podem observar, está marcado de azul. Isso pode ter acontecido porque a planta provavelmente sofreu um estresse metabólico. Porém, logo após essa diminuição, houve novamente um aumento dos carboidratos solúveis nas raízes. Isso pode ter ocorrido porque, após o estresse metabólico, a planta tentou fazer a regulação osmótica, já que o ALA tem essa capacidade. Então, pode ter ocorrido um equilíbrio osmótico nas células das raízes. O valor do carboidratos solúveis totais encontrados nas raízes das plantas submetidas a 30 mg de cádmio e 100 mg de ALA foi um valor alto. Inclusive, esse valor ele pode ser comparado com os valores encontrados nas plantas submetidas apenas ao ALA. E esse valor ele foi maior, inclusive até do que as plantas que estavam sem nenhuma dosagem nem de ALA e nem de cádmio. Conclusões. O maior número de folhas foi obtido nos tratamentos apenas com ALA, a produção de carboidratos foi maior na folha do que na raiz das plantas. Nas raízes, o tratamento com ALA sem cádmio demonstrou ser benéfico para as mudas, o ALA mitigou a maior dosagem de cádmio, e nas folhas o ALA atenuou apenas até a dosagem de 15 mg. As referências utilizadas. Agradecimentos à FAPESP, ao BPS e à UFRA. Muito obrigada.